Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo GGRC11, fundo de logística industrial. Então fique conosco para você saber os acontecimentos aí que a gestão está fazendo para o GGRC e os acontecimentos que tem visto aí em relação ao fundo, Americanas, Covolan. Então se atualiza aqui conosco e se você gosta então desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui no canal a continuar nosso trabalho. E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, e também nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Bom, relatório do GGRC11. A gente vai começar a falar aqui das características do fundo, para quem não conhece, né? Um fundo então que tem o nome GGR Coppevi Renda, é um fundo de investimento imobiliário que realiza os investimentos em imóveis comerciais do segmento logístico industrial ou industrial e logístico, né? E tem uma finalidade específica dentro dos seus contratos, que é a locação atípica nessas modalidades aqui, né? Que a gente vai falar mais para frente. A gente já falou num vídeo específico, mas a gente vai atualizar num vídeo aí nos próximos dias falando sobre essas modalidades de contratação, tá? Então, se você quer esse vídeo, confirme para mim nos comentários desse vídeo do GGRC, tá bom? Então, ele tem essa característica de locação atípica, todos os seus contratos são atípicos e atualmente ele tem 18 contratos de locação, são 370 mil metros quadrados de área bruta locável, né? E 100% deles são contratos atípicos. Fundos geridos pela Zagros Capital, administrado pela Capital Security Services, escriturador é a Vortex DTVM. Bom, nas informações aqui de fechamento, né, de fevereiro de 2023, a gente vê aqui alguns indicadores do fundo, alguns números, né? Fundo que tem desde abril de 2017, então indo para o seu 6º ano, mais de 8 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial da cota R$ 124,49 e atualmente está no mês de março aí sendo negociado na faixa de R$ 200, apesar do fechamento de fevereiro ter sido R$ 103,09. É um fundo que tem um patrimônio líquido bilionário, né? Mas o valor de mercado está aí em torno de 800 milhões. Tem mais de 100 mil cotistas atualmente na sua base. Então, se você é um desses cotistas, se inscreve aí no canal, que todos os meses a gente faz aqui a leitura do GGRC11, acompanhando o que a gestão está fazendo e o que está acontecendo no fundo. Código de negociação dele na Bolsa de Valores GGRC11, volume mensal de negociação na Bolsa no mês de fevereiro foi de 20 milhões, quase 21 milhões de reais. Tem uma taxa de administração de 1,10%, que também é a taxa de gestão, tá, ao ano, que isso aí já é batido, né, nos relatórios, nos DREs, mensais. O fundo já apropria esse valor, né? E o fundo paga proventos mensais, como os outros fundos também da Bolsa aí, culturalmente, né? Todos os fundos da Bolsa praticamente pagam proventos mensais. Não é obrigatório, mas isso é, como eu falei, é a cultura dos fundos aqui no Brasil. Quantidade de emissões já fez 5. O último dividendo então de fevereiro foi de 95 centavos por cota, quase 1% se comparado ao valor de mercado, né? E o prazo de vencimento médio dos contratos, mais de 6 anos, né? Então, contratos atípicos normalmente são mais longos mesmo. Então, a média aí mediana, né? Mediana aí mais ou menos de 6 anos é o prazo de vencimento médio dos contratos. E tem uma área bruta locável, como a gente já falou, de 370 mil metros quadrados de área bruta locável. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão aqui dos comentários iniciais da gestão. Então já falamos sobre proventos, 95 centavos, valor de fechamento, o volume diário de negociação na bolsa está em torno de 1,2 milhões de reais e está uma variação aí de 47% versus o mês de janeiro. Então teve uma queda nesse volume em relação a janeiro de quase 50%. Fato relevante aqui que a gente destaca é a venda do ativo Jeffer lá de Betim, 45 milhões, é uma opção de compra que o inquilino teve, né? Então provavelmente vai se confirmar aí, a gente vai ler isso aqui um pouquinho mais para baixo. E atualizações em relação ao grupo Americanas, né? Então, conforme já anunciado no fato relevante, o HGLG repassou ao GGRC o valor de 925 mil reais a título de aluguel da Americana, e de acordo com o próprio HGLG seriam 19 dias do mês de janeiro. Então, o fundo ainda não recebendo aí, então, em relação ao mês, né, o mês correto, né, em relação
ao aluguel da Americanas. Ele tinha recebido apenas alguns dias, né, 11 dias de janeiro. Então o fundo aqui ele fala que, né, de acordo com compromisso de compra e venda, né, o contrato de compra e venda, a gestão do contrato de locação compete exclusivamente ao HGLG e ele repassa esse valor então para o GGRC11. Então, qualquer medida cabível de cobrança de valor remanescente do aluguel de janeiro devem ser tomadas pelo HGLG, incluindo eventuais multas e correções. Então, a ação é do HGLG e o fundo GGRC fica passivamente então recebendo esses aluguéis dessa compra do imóvel, né, que era do HGLG, que é alocado para Americanas hoje. Então, tem esse valor aí incontroverso, né, que aí o GGRC ainda está para receber. Visitas técnicas aqui, né, como eles cumprem aí, então eles visitaram o imóvel da Ambev, né, teve a visita técnica no imóvel da Ambev. Em relação ao portfólio, a negociação de ativos, então conforme a gente já falou lá em cima, teve a negociação do imóvel aí que é alocado, que é vinculado a Jeffer Produtos Siderúrgicas, venda do imóvel lá de Betim, 45 milhões de reais. Ele fala aqui, ele comenta, né, o histórico do ativo. Então, esse ativo foi adquirido pelo fundo na modalidade Sale Leasing Back, que é aquela modalidade que o proprietário vende para o investidor, que no caso é o fundo, e depois tem a opção de recompra. No caso desse aqui, teve a opção de recompra do ativo, porque o antigo proprietário ele vira locatário, né? Ele vira locatário, o investidor vira o locador do imóvel e depois ele tem a opção de recompra aí depois de um determinado tempo. Então, esse locatário fez a opção de recompra, que era o antigo proprietário, e aí o fundo então vai vender o imóvel para a Jeffer de novo, né? Então vai revender o imóvel para o antigo proprietário. Em relação a Covolan, então segue aí aberta a execução judicial aí do contrato, né? O fundo tentando reaver os valores antes do aditamento, né? Em relação ao valor que ele comenta aqui, que é o valor do reperfilamento, né? O reperfilamento da Covolan está aí em dia, após esse contrato de reperfilamento da dívida, porém as dívidas passadas, a Covolan ainda deve, o fundo cobra então judicialmente. Mais para baixo aqui a gente verifica a distribuição de resultados, então a gente vai ver agora o que aconteceu no mês de fevereiro. Já comentamos aqui sobre a distribuição, né, da data base do GGRC é ali no primeiro dia útil do mês subsequente, ele paga no sexto dia útil, né, então 95 centavos foi aí a distribuição. O fundo não apresenta vacância no seu portfólio, então segue aí na normalidade em relação à ocupação do fundo. Dentro aqui do resultado, da demonstração de resultado, a gente vê que o fundo está aí normalmente, né, recebendo seus aluguéis. Teve um valor excepcional recebido aqui em janeiro, mas todas as outras receitas aí agora tá de acordo com o que já vem acontecendo nos meses anteriores. Resultado do fundo também muito próximo do que aconteceu no mês de dezembro, e o fundo distribuindo ali então 95 centavos pelo terceiro mês consecutivo, aí o fundo distribuindo em torno de 0,9, 0,95 em relação ao valor de mercado. Aqui então é a distribuição de dividendos, né? Então o percentual aqui de distribuição está variando porque é de acordo com o valor de mercado. Então teve queda no valor em janeiro, então acabou que no final de janeiro e final de fevereiro ficou acima dos 0,9%. Aqui em relação ao balanço do fundo, então o fundo tem 1,1 bi em imóveis, como a gente verifica aqui. Tem aqui disponibilidade de valores a receber de 71 milhões de reais. Tem aí as alavancagens do fundo, né, em torno de 160 milhões de reais é a dívida. E o patrimônio líquido do fundo, então, um pouco mais de 1 bi de reais. Quem tem maior participação aqui, no caso de fevereiro, na distribuição do resultado, né, individualmente por contrato, foi a Ambev, 20% aí vem da Ambev, e semestralmente ela também lidera com 17% em relação ao valor distribuído, né? Ou então a maior receita vem aí da Ambev. Na rentabilidade, o fundo em fevereiro teve aí o valor de 0,13 em relação ao valor nominal da cota, e os rendimentos foi de 0,92%, mas esse valor aqui já caiu em relação ao valor nominal da cota, né? O fundo vai ser negociado abaixo dos R$100, então provavelmente vai fechar março aí com um valor negativo, a não ser que próximo aí da distribuição o fundo ainda tem aí um ralizinho, né, para poder aumentar o valor e ultrapassar os 103, mas eu acho
um pouco difícil aí, fundo capaz de ter rentabilidade negativa nesse mês de março. E desde o início do fundo, o fundo em relação ao valor da cota e o valor distribuído, o fundo já está aí com rentabilidade de quase 60%, então desde lá de 2017. O número de cotistas está estabilizado nos 102 mil, inclusive diminuiu em relação a janeiro, a dezembro, né? O fundo está com uma tendência de queda no número de cotistas, né? Então praticamente estabilizado ali nos 102 mil reais nos últimos meses. E o volume mensal da cota de fechamento também estabilizado nesse ano de 2023 ali em torno de R$ 103 reais o volume de negociação. E aqui a gente verifica o histórico das negociações também reduziu muito em relação a janeiro, mas janeiro, pelo que a gente viu aqui, foi muito excepcional. O fundo tem uma média aí realmente de em torno de 25 milhões de reais de liquidez média no mercado, né? Liquidez mensal. Dentro dos tipos de receita, os reajustes, né? O cronograma de reajuste dos contratos, em março vai ter um reajuste de quase 5% da receita do fundo. E mais para baixo a gente verifica aqui a questão da tipologia dos contratos, né? Então 58% são industriais e 42% logística, a maioria é comércio varejista e metalurgia e siderurgia, então de 50% desses dois segmentos. E o índice de reajuste, a maioria é o IPCA, mais de 90% indexados, os contratos são indexados ao IPCA. Aqui são os ativos imobiliários, também não teve alterações, vai ter aí a venda, no caso aquele de Betim, né? Alocado para a Jeffer. O fundo atualmente, se eu não me engano, tem aqui ó, 10 imóveis logísticos, 10 imóveis logísticos e 8 imóveis, 9 imóveis industriais. Então tem aí no total de 18 contratos, né? Cada um tem suas características ali. E dentro das localizações, o fundo está mais concentrado aqui no sul e no sudeste, né? Mais concentrado aqui no Paraná e em São Paulo. E esses são os inquilinos, né? Então tem inquilino que tem mais de um imóvel, igual a Ambev, tem 3 imóveis locados para a Ambev, né? É o maior aí, por isso que é o maior gerador de receita do fundo, né? Como a gente viu lá para cima, que são, para finalizar, que são os projetos sociais que o GGRC participa aí e contribui, né? Fazendo aí a parte social. Ok? Então é isso aí, GGRC sem muitas alterações, segue aí a questão da controvérsia em relação a Americanas, Copobras, a Covolan também, né? Segue aí pagando o reperfilamento, mas ainda o fundo lutando na justiça para receber os valores anteriores, e o fundo 100% então locado ainda com essa venda também desse imóvel de Betim para a Jeffer, que é esse imóvel número 9 aqui localizado em Minas Gerais, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do GGRC11. Eu não sou cotista do GGRC11, já fui um tempo atrás, mas compartilhe com a gente aí, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.